Queridos, nós temos a alegria hoje de estar conosco o pastor Max. O pastor Max, ele é alguém que me surpreendeu, que tem me surpreendido na sua atuação como diretor executivo ali da Convenção Batista dos Carajás. E nós, nessa caminhada pelo Brasil, Deus tem me dado a alegria de conhecer homens de Deus. Então, quando eu soube que ele ia falar na Igreja Batista da Orla, que está aniversariando hoje, a Igreja Batista da Orla é filha desta igreja, é filha de 22 anos. E ele veio, então falei com o pastor Heitor, se ele poderia liberá-lo para poder falar aqui conosco nesse culto. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Pastor, fique à vontade, a casa é sua. Vamos orar por ele, gente? Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós queremos nesta hora agradecer a Ti pela instrumentalidade do Teu servo. Que o Senhor o guarde e o proteja de toda e qualquer retaliação do inferno. E de que ele, sua família e seu ministério sejam abundantemente abençoados na proporcionalidade de tudo aquilo que Ele vai nos dar neste momento. Deus, obrigado pelo Teu servo. Usa-o como Tua boca para falar aos nossos corações. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Boa tarde, irmãos. Graça e paz de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que bom estar aqui com os irmãos nessa igreja tão preciosa, tão linda, tão viva. E os irmãos talvez não saibam, mas os irmãos têm influenciado. Eu não vou falar o Brasil todo para não parecer muito generalizado, mas a região onde eu estou, Carajás, sul e sudeste do Pará, tem sido muito influenciado pelos irmãos, pelo amor dos irmãos, pela dedicação dos irmãos, pelo pastor Valmir, esse camarada que é único, né? O pastor Valmir é único, ele é um homem de Deus, um querido. O pastor Valmir esteve conosco lá numa assembleia da convenção, ele e a sua família, e foi bênção. Pastor Valmir, aquela convenção lá que você pregou foi extraordinária, né? E é uma alegria muito grande poder estar aqui. Quando eu falei para minha esposa Suiane que eu viria aqui com os irmãos, ela lamentou ainda mais, porque ela gosta muito de viajar comigo. Sou casado há 25 anos e 8 meses, temos 2 filhos, o João Vitor, de 24 anos, e o Enzo, de 21, né? E Deus tem nos dado ao longo dos últimos 7 anos, eu já completei 25 anos como pastor ordenado, batista, e nos últimos 7 anos eu tenho atuado como coordenador da Convenção Batista de Carajás. E é uma região com desafios missionários únicos na nossa região, no Brasil, porque nós temos uma região de muitos assentamentos, uma região de muita pobreza, uma região onde as cidades são muito distantes, de muitas fazendas, e tudo aquilo ali para nós é um grande desafio, mas Deus tem nos dado a grata satisfação, a honra de podermos cooperar com o trabalho de Deus naquele lugar. E eu queria, sem me demorar muito, até porque eu tenho outro compromisso, e a igreja também tem outro compromisso, né? Outro culto daqui a pouco. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, um texto que os irmãos todos conhecem, de cor e salteado, líder de PGM, já pregou nesse texto, indo e voltando, mas esses dias eu reuni lá na convenção, pastor Valmir, os meus coordenadores gerais, e eu coloquei uma palestra, fizemos uma palestra, debatemos sobre a palestra, e na palestra o pastor dizia assim, que ele falou, talvez você que frequenta aqui a igreja, fique pensando, mas o pastor prega sempre a mesma coisa, é quase sempre a mesma palavra. Ele falou assim, toda vez que eu abro a Bíblia é a mesma coisa. Na Bíblia eu já leio há 25 anos, Davi sempre vence Golias, né? Noé sempre faz uma arca, é sempre a mesma coisa. Então, esse texto aqui que eu vou ler para os irmãos já leram, já pregaram, já ensinaram, já debateram no PGM, e mais do que ouvir, e mais do que pregar sobre ele, ou fazer uma dinâmica na célula, esse texto aqui, ele já foi, está sendo
e é vivido pelos irmãos. Porque essa é a nossa tarefa como igreja de Jesus. Nós somos chamados para viver isso aqui. Mateus 28, 19 a 20, o texto, segundo Mateus, registrando uma das últimas palavras do Senhor Jesus, ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém? Vamos orar, feche seus olhos aí em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento aqui junto com os teus filhos. Obrigado por esses louvores, músicas que nos elevaram à adoração, à exaltação do teu santo nome. Obrigado pela tua presença entre nós. Obrigado pelo teu Espírito Santo que fala, que trabalha entre nós e em cada um de nós. Nesse instante, nós apresentamos ao Senhor o nosso coração e nos submetemos humildemente à condução do teu Espírito Santo. Fala aquilo que tu tens para cada um de nós, para louvor, honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O texto conhecido, meus irmãos, como a grande comissão, um texto que baseia, que norteia a atividade missionária dos crentes em Jesus Cristo em todo o mundo. Todo crente em Jesus Cristo vive a partir desse princípio, porque eu e você fomos chamados, resgatados, tirados, como diz o apóstolo Paulo, do império das trevas e colocados no reino do seu amor, para fazermos exatamente a mesma coisa, tirarmos pessoas do império das trevas e trazermos para o reino do Pai. Essa é a nossa missão, nós somos chamados para isso, e o que a igreja faz, gira em torno disso aqui. Tudo que nós fazemos como igreja e como agência missionária, a Junta de Missões Mundiais, a qual os irmãos aqui estão representando, a Junta de Missões Nacionais e todos os projetos, todas as atividades, as irmãs que estão ali, como é o nome do Ministério de Criança? Trilhar. Fiquei encantado com aquilo, estava perguntando lá para o Sadraque, o Sadraque, não é? Eu já ia falar Baltazar, olha irmão, sacrilégio. Sadraque é bem mais bonito do que Baltazar. Aí, vendo ali, e as irmãs, enquanto nós conversávamos, eu fiquei olhando as irmãs voluntárias ali, que estão preparadas para aquilo, e estão ali, fazendo o que fazem, para cumprir este mandamento da igreja aqui. Anunciar às crianças, aos seus filhos que estão ali, que nós fomos resgatados pelo Pai, pelo Senhor Jesus, pelo Evangelho, para cumprir esta missão. Eu e vocês temos esta bússola na nossa vida, queridos. A igreja vive a partir desses princípios. A igreja tem esta grande comissão. João Calvino disse: o Evangelho não cai das nuvens como chuva por acidente, mas levado pelas mãos de homens para onde Deus o enviou. Nós somos chamados com esse propósito. E aí, nós temos lá, pastor Valmir, em Carajás, começamos um projeto que nós chamamos de Carajás Leading Conference. Uma conferência para formar liderança. Mas uma liderança além da igreja. Uma liderança de crentes que vivam os princípios do reino, os princípios do evangelho fora da igreja. Funcionários públicos que entendam o seu trabalho como uma missão de Cristo. Professores que trabalham ensinando crianças no ensino fundamental da rede municipal, que entendam que ali estão, porque foram plantadas por Jesus naquele lugar, para ensinar aquelas crianças, mais do que ler, do que fazer conta, do que, biologia, química, mas ensinarem através da sua vida princípios do reino de Cristo. Você que tem uma empresa, você que é funcionário, onde você estiver, você está naquele lugar plantado por Jesus e você deve encarar aquele seu lugar, aquele seu trabalho como um campo missionário que você precisa atuar ali. Na última conferência que fizemos, um dos nossos palestrantes, diretor executivo, diretor-geral da Vale do Rio Doce,
trouxe um dado que eu gravei assim na minha mente. O ambiente de trabalho é o lugar onde as pessoas mais vivem em toda a sua vida. Em média, uma pessoa vive 90 mil horas no seu ambiente de trabalho, durante toda a sua vida. E aí tem gente que pensa que 2 horas aqui, em cima dessa plataforma, é o seu ministério. Não é. É no seu trabalho. É lá onde você está. É isso que nós entendemos que, como igreja de Jesus, nós precisamos atuar na pregação do Evangelho, mostrando que Cristo, Jesus, o nosso Senhor, que nos salvou, que nos libertou, nos deu essa missão e nós estamos cumprindo ela onde nós estivermos, onde nós formos, onde você está, na sua casa, na sua vizinhança, na fila do banco, se é que alguém ainda pega a fila do banco, né? Quando eu passo com a minha esposa, assim na frente à lotérica, aí aquele monte de gente na fila, ela fala assim, meu Deus, esse pessoal não sabe que já inventaram aplicativo de banco, mas tem gente que ainda vai para a fila do banco, né, pastor? Aí fica lá na fila do banco. Mas aí onde nós estamos, nós precisamos entender que Deus está nos dando oportunidades para mim e para você, para falarmos de Jesus em todos os lugares. Esse texto que nós lemos de Mateus 28, 19 a 20, revela alguns princípios fundamentais que eu e você precisamos compreender para nos motivar, para nos tirar do comodismo, para nos levar adiante, para nos encher de ousadia na pregação do Evangelho. Primeiro lugar, primeiro princípio, eu e você precisamos entender o tamanho do amor de Deus pelo mundo. Deus ama a humanidade. Aquilo que nos manuais de teologia os teólogos chamam de revelação progressiva. Deus escrevendo ao longo da história desde o Gênesis. Desde aquele momento em que Deus está confrontando Adão e Eva. Ali quando Deus diz, do fruto do ventre sairá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Ao longo de toda a história da revelação de Deus agindo no meio do seu povo, Deus está dizendo aquilo que o apóstolo Paulo vai escrever lá, numa de suas cartas, dizendo, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. E Deus está provando ao longo da história do povo o seu amor, o seu interesse, o seu desejo. Todos vocês já viram, e aí até a irmã perguntou assim para mim agora há pouco ali, né, antes de começar o culto, pastor, você tem alguma mídia para passar? Eu falei, cara, esqueci. Mas foi uma imagem muito famosa no mundo todo, pintada por Leonardo da Vinci, no teto da Capela Sistina. Aquela imagem em que Deus está assim, de um lado com o dedo estendido, e do outro lado está Adão. Eu ia pegar aquela imagem para passar aqui, para mostrar aqui, embora estava pelado, né, pastor? Eu tinha que mostrar para o pastor primeiro se podia ou não. Mas o bom de a gente pregar assim é que a gente prega, fala, e depois o pastor é que resolve os pepinos que ficaram depois. Mas naquela imagem mostra, e o autor daquela imagem, ele está mostrando o interesse de Deus em tocar o homem, em esticar o dedo para falar o homem, alcançar o homem com o braço e o dedo todo estendido, mas o homem está com o seu braço e o seu dedo recolhido. Mas Deus tem interesse em nos mostrar ao longo da história, da revelação, de tudo que Deus escreveu e vai escrevendo. Eu amo o meu povo, eu quero vocês para mim, vocês são preciosos, Deus nos ama. Nós somos alvos do amor de Deus. João capítulo 3, versículo 17, diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus interessado em nos salvar. Deus interessado em ter a humanidade perto dele. O amor de Deus é o tema central da Escritura. E ao longo de tudo isso, Deus está mostrando, dando provas, anunciando, revelando, encorajando, como Jesus, quando se encontra com a mulher samaritana em João capítulo 4, aquela mulher diz uma coisa interessante para Jesus. Ela olha para Jesus e diz assim, eu sei que vem o Messias. E
quando Ele vier, Ele vai nos anunciar nova todas as coisas. Aquela mulher vivia com base nessa expectativa. Ela sabia, ela cria, ela tinha os princípios da revelação, ela conhecia as profecias, ela esperava ardentemente por aquilo. Entretanto, Jesus estava diante dela, ela não o reconheceu como o Messias encarnado, o Emanuel, o Filho de Deus que estava ali. Mas eu e você temos essa prova inequívoca de que Jesus veio como prova do amor de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é a maior prova que você pode ter a vinda de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, a sua entrega voluntária para a cruz, para sofrer o seu castigo, para levar sobre ele o peso do nosso pecado. Esta foi a maior prova de amor. Deus faz coisas extraordinárias na sua vida e na nossa vida. Milagres. Deus faz milagres. Nós cremos num Deus que faz milagres. Um executivo falando isso parece um negócio meio, né, pastor? Eu creio num Deus que faz milagres. Eu vivo milagres de Deus. Poderia testemunhar aqui para os irmãos um tanto deles. Mas, irmãos, se eu saísse aqui do templo, quando acabasse, e tivesse ali fora uma BMW X6 novinha com aquele laço grande em cima, escrito assim, presente para o pastor Max, de Deus. Essa não seria a maior prova do amor de Deus. Não seria. A maior prova do amor de Deus por mim e por você foi dada na cruz do Calvário. Pela entrega voluntária que Jesus fez de si mesmo. Não para nos dar um carro, não para nos dar uma casa, não para nos dar a cura de qualquer doença, seja ela qual seja, mas para nos dar a salvação eterna ao lado dele por toda a eternidade nos céus. Este é o maior presente de Deus para nós, para mim e para você. Já recebemos ele e o nosso coração se enche de gratidão todas as vezes que pensamos nisso. Então eu posso não ter uma BMW ali fora me esperando, mas ainda assim eu vou sair daqui acreditando no amor de Deus por mim. Eu posso não ter uma casa, mas ainda assim eu vou continuar crendo que Deus me ama todos os dias e já me deu provas inequívocas do seu amor por mim. Ele tem cuidado de nós. Todos os dias Deus tem nos abençoado. Todas as manhãs, como diz o profeta Jeremias no livro das suas lamentações, as suas misericórdias se renovam sobre nós. E são a causa de não sermos consumidos. O amor de Deus por nós se renova a cada manhã. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de nós. O trecho da Bíblia que eu mais gosto é o Salmo 139. Quando eu leio aquele salmo, irmãos, eu raras vezes consigo segurar o choro. Quando eu leio naquele salmo dizendo assim, o Senhor falando que me conhece por inteiro, que me viu ainda substância informe quando eu era gerado no ventre da minha mãe, e que Ele escreveu no livro dele todos os meus dias, cada um deles quando nenhum ainda existia, que Ele conhece as minhas palavras antes que elas cheguem à minha boca, Ele já conhece. Mas quando chega naquela parte que diz assim, para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? Se eu subo aos céus, lá o Senhor está. Se desço do mais profundo abismo, ainda lá o Senhor estará. Se eu tomo as asas da alvorada e voar por mais distante do horizonte, ainda lá a tua destra me acompanhará e me sustentará. Por quê? Porque Ele me ama. Porque Ele ama você.
Ele não nos abandona. Ele nos acompanha. Já chorou de noite? Suas lágrimas no travesseiro? Ninguém viu? Nem sua mãe? Nem seu pai? Nem o esposo do lado? Já chorou no banheiro trancado? Deitado no banheiro, debaixo do chuveiro? Suas lágrimas descendo como a água, com a água do chuveiro caindo sobre você? Já passou por isso? No Apocalipse tem uma ilustração que eu acho riquíssima. João diz que o Senhor está sentado sobre o trono. E diante do trono há uma taça que está cheia com as lágrimas dos santos. As nossas lágrimas não caem no chão. As nossas lágrimas, todas elas, são conhecidas do Senhor. Ele recolhe todas as nossas lágrimas. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele não nos abandona. Ele conhece o seu coração agora aqui. Se você é crente, Ele está lhe vendo. Se você não é crente ainda, não aceitou Jesus, não tem problema. Ele está vendo o seu coração agora. E você não pode fugir dele. Você não pode fugir dele. Segunda verdade, meus irmãos, que esse texto da grande comissão nos faz pensar é na realidade do pecado. O texto nos mostra e nos faz pensar no amor de Deus, mas esse texto também nos faz pensar na realidade do pecado. Assim como o amor de Deus em sua universalidade alcança todo ser humano, o pecado igualmente estende-se a toda a raça humana. Todos os seres humanos pecam. Todos os seres humanos são pecadores. A realidade dos nossos pecados é uma verdade essencial que permeia as Escrituras e a vida cristã. O apóstolo Paulo diz aos Romanos no capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados estão da glória de Deus. Deixa eu contar uma experiênciazinha para os irmãos, uma experiência pessoal. Eu e Suiane devemos ter uns 5 ou 6 anos de casados. E uma vez estávamos em Belém. E nós fomos num shopping, pastor. Eu, ela e o meu filho, nosso filho João Vitor, devia ter uns 4, 5 anos. E como todo homem sábio faz quando vai ao shopping com a mulher, o que é que a gente faz? A gente senta. E fica esperando elas andarem pelas lojas. Não é assim não? Se tiver uma cafeteria, a gente vai para a cafeteria, leva o tablet, leva o notebook e fica lá esperando elas andarem. Depois de 3 horas elas chegam. Se Deus for bondoso com você, não comprou nada, mas você está lá esperando. Aí eu estava assim com Suiane, sentado numa lanchonete. Suiane tinha de andar, eu estava na lanchonete com o João Vitor. E na mesa ao lado havia um moço com várias latas de cerveja sobre a mesa. E aí aquele moço olhou para mim, ele já tinha tomado umas tantas já. Aí ele olhou para mim assim, eu olhei para ele pegou uma lata e falou, toma aí para o senhor. Aí eu olhei para ele e falei assim, não moço, muito obrigado. Aí ele olhou para mim e falou assim, toma moço, estou dando para você, eu já paguei, pode tomar, estou dando para você. Aí eu falei, não moço, muito obrigado. Aí ele falou, toma rapaz, eu estou dando para você a cerveja, pode beber. Aí eu falei para ele, moço, muito obrigado, mas eu não bebo. Aí ele falou assim, uai, você não bebe? Eu falei, não, eu não bebo. Aliás, eu nunca bebi. Aí ele falou assim para mim com cara de espanto, você nunca bebeu? Aí eu falei, não, nunca bebi. Aí ele fez a afirmação teológica mais incrível que eu já ouvi na vida. Ele disse assim, vai para o céu com tripa e tudo. Vai para o céu com tripa e tudo. Porque no entendimento daquele pobre moço, assim como talvez de algumas pessoas aqui, quem nunca bebeu,
quem nunca fumou, quem nunca roubou nada, quem nunca mentiu, quem foi um bom pai, um bom esposo, vai para o céu. Isso é uma mentira, irmãos. Porque quem nunca bebeu, nunca fumou, nunca roubou, se não tiver Jesus, vai para o inferno. Aí digo eu, com tripa e tudo. Porque o que nos salva não são os nossos atos, aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. A única coisa capaz de salvar o ser humano existente no universo é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Não é os seus atos. Você não é bonzinho e não vai para o céu porque é bonzinho. Você não é um bom esposo e vai para o céu porque é um bom esposo. O inferno está cheio de bons esposos, mas que nunca tiveram Jesus. Quando eu torcia para time de futebol, eu torcia para o Vasco. E eu parei de torcer justamente por causa disso, porque eu sofri demais. Eu passava vergonha demais, irmãos. Aí eu abandonei esse negócio de futebol, porque não leva ninguém a nada. Leva ninguém a nada isso. E eu falei assim, Senhor, se pelo menos torcer para o Vasco, tanto sofrimento, tanta humilhação, tanta vergonha, me desse pelo menos uma chancezinha de ir para o céu, mas não dá não, nem isso dá. Vai para o céu os vascaínos para sofrerem ainda mais, depois de tanto passarem vergonha na terra. Todos nós precisamos de Jesus. Eu e você, pecadores, separados da glória de Deus, precisamos de Jesus Cristo. Eu nasci, a minha mãe já era crente, batista. Eu nasci em berço batista. Até um dia em que o pastor falando lá, pregando na igreja, e eu entendi que ser filho de crente não me dava salvação. Não dá a ninguém a salvação. Ser filho de crente não salva. Ser pai de crente não salva. Ser pastor não salva. Só o que nos salva é Jesus Cristo. O sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, é a única coisa que pode salvar o homem do inferno e garantir a ele a salvação eterna e o perdão dos seus pecados. É o sangue de Jesus. Eu e você precisamos disso, queridos. Todo mundo precisa disso. Se você está aqui hoje e não entendeu isso ainda, você precisa entregar a sua vida a Jesus urgentemente. 1 João capítulo 8, versículo 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo, Ele é fiel e justo, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Penitência não salva. Penitência não salva. Lá no Pará, tem o Círio de Nazaré. E é muito comum a gente ver no Círio de Nazaré pessoas fazendo penitências, ou de gratidão ou de pedido. E o Círio sai de uma parte de Belém e vai pelo centro até chegar em outra igreja lá. E as pessoas algumas pessoas fazem aquele trajeto de joelhos, pastor. Andando de joelhos. Como acontece na escadaria do Bonfim, na Bahia. Como acontece em Aparecida. Pessoas se sacrificando, andando de joelhos, se autoflagelando. Nada disso salva. A sua boa fé não será capaz de salvar se ela não estiver firmada em Jesus. Porque apenas Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa promessa é um convite à restauração e à intimidade com Deus, mostrando que por meio da confissão podemos experimentar o poder transformador do seu amor e da sua graça. Eu e você precisamos urgentemente de Jesus. Você precisa de Jesus. Se você ainda não tem, você precisa disso. Terceiro e último princípio, para terminarmos, irmãos. Esse texto da Grande Comissão nos faz pensar que
e nos dá a visão de que somos agentes de reconciliação e paz. A igreja é o agente de reconciliação e paz. Mateus 5:9 diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em uma das suas cartas que com a consolação que nós fomos consolados, nós devemos consolar os outros. As suas vitórias, os seus testemunhos devem servir de ânimo, de fortalecimento, de encorajamento, de promoção, de suporte, de vigor para outras pessoas. A batalha que você venceu deve fazer com que outras pessoas sejam estimuladas e possam também vencer as batalhas delas, porque acreditam no Deus que ajudou você a vencer as batalhas. Nós, como igreja de Jesus, somos agentes de paz neste mundo. Rick Warren disse: o mundo sabe o que somos contrários, mas o mundo precisa saber o que somos a favor. Eu e você precisamos anunciar ao mundo que só Jesus Cristo é capaz de salvar. Meus irmãos, eu acredito piamente, como eu falei para os irmãos aqui do nosso trabalho de formação de líderes, eu acredito piamente que os crentes em Jesus, até como cumprimento da promessa e do chamado que Jesus nos fez como discípulos dele para ser sal e ser luz, nós precisamos estar na sociedade, precisamos estar envolvidos na vida da cidade para proclamar a Jesus Cristo como Salvador. Deixa eu dizer uma coisa para você. Entretanto, o mundo precisa estar consciente de que não é um partido político que pode restaurar o mundo. O Brasil precisa estar consciente de que não é um partido político, não é um posicionamento mais para um lado ou mais para o outro lado que vai restaurar essa nação. Não é um camarada A, B, C, ou D, ou L, ou X, ou Y, ou bolinha ao quadrado que vai restaurar essa nação. A única coisa capaz de restaurar o nosso povo é Jesus Cristo. O Brasil não precisa eleger um governante. O Brasil precisa se curvar diante de Jesus. Essa nação precisa se curvar diante do senhorio de Jesus Cristo. E eu acredito, repito, que como crentes nós precisamos atuar fora, na sociedade, como agentes de transformação. Mas precisamos dizer a esse povo: só Jesus Cristo é capaz de mudar. Só Jesus Cristo pode transformar. E a igreja é essa agência. Irmãos, a missão que a igreja tem, nenhuma outra organização no mundo compartilha dela. Deixa eu dizer a você, há organizações que cuidam de crianças, há organizações que cuidam de idosos, há organizações que cuidam de moradores de rua, há organizações e instituições que cuidam de pessoas com depressão, que cuidam de pessoas com alcoolismo, que cuidam de, sei lá, N coisas, que cuidam das girafas, dos coatis, das onças, das cobras, mas não há nenhuma outra instituição que pregue a salvação eterna do homem através do perdão dos seus pecados por Jesus Cristo, senão a igreja de Jesus. Eu e você, como discípulo de Jesus, temos uma missão única que foi dada apenas ao discípulo de Jesus. Apenas a igreja pode fazer o que a igreja foi incumbida de fazer. Cuidar de crianças, algumas instituições fazem. De idosos igualmente, enfim. Mas pregar o evangelho para transformação, para salvação de vidas, apenas a igreja tem essa mensagem. Apenas os discípulos de Jesus são portadores dessa mensagem. Apenas aqueles que já experimentaram o amor de Deus, a graça de Deus, são portadores dessa mensagem. Eu e você precisamos então entender
que em nossas mãos está a responsabilidade de alcançar as pessoas e poder proporcionar a elas uma mudança, a mudança mais radical que elas experimentarão em suas vidas. Uma mudança da morte para a vida. Quando eu vi a foto do pastor Valmir magrinho assim, irmãos, pastor Valmir versão 2005 é fit. Os irmãos perderam aí 30% de pastor. Foi embora. Dá conta, dá mais de 30%, não, Valmir? Dá mais de 30%, foi embora. Fitness esse homem. Mas nós temos uma responsabilidade com esse mundo. Esse mundo que jaz no maligno, eu e você, precisamos olhar para essas pessoas lá fora. E a cada dia, deixa eu dizer uma coisa bem séria para os irmãos, pensem nisso. Cada dia de uma pessoa sem Jesus é um dia que ela está mais perto do inferno. Cada dia de uma pessoa sem Jesus, assim como para nós é o inverso. Para mim e para você, cada dia da nossa vida é um dia que nós estamos mais perto de Deus, da eternidade. Mas cada dia de uma pessoa sem Jesus é um dia em que ela está mais perto do inferno. E você tem contato com essa pessoa. Você encontrou com ela no trabalho. Você encontrou com ela na faculdade. Você encontrou com ela na confraternização, sei lá onde. E eu e você somos responsáveis por levar a essa pessoa a possibilidade dela deixar de estar caminhando para o inferno e mudar a trajetória da sua vida por Jesus Cristo, pela graça que alcança e transforma e levá-la para a eternidade no céu com Jesus. Meus irmãos, não há privilégio maior na vida. Não há privilégio maior do que poder proporcionar a alguém e falar a alguém de Jesus. Quem aqui já teve essa experiência de falar para uma pessoa e poder chegar a ela e perguntar: você quer aceitar Jesus? E a pessoa vai falar: sim, eu quero aceitar Jesus. Irmãos, não há alegria maior do que essa, do que levar alguém, uma pessoa até Jesus Cristo. E você não pode perder as oportunidades. Deixa eu contar uma experiência, uma última experiência para terminar. Um dia acabou o culto na igreja e parece que assim 80% dos crentes querem falar com o pastor depois que acaba o culto domingo à noite. Aí acabou o culto e eu estava lá, um tanto de irmãos querendo falar comigo, eu falava com um, falava com outro, e tinha uma irmã que estava assim no canto, assim, me olhando. Aí quando acabou todo mundo, ela veio para mim e falou assim: pastor, eu queria falar com o senhor. Eu falei: pode falar, irmã. Ela disse assim: eu queria que o senhor fosse visitar a minha vizinha agora. Ela está com câncer e chegou lá na casa dela hoje à tarde. Eu queria que o senhor fosse lá orar por ela. Eu falei: Jesus, eu queria ir para a pizzaria. Vamos lá, irmã, falar com essa mulher. Eu fui, irmãos. Confesso aos irmãos, cumprindo aquele ditado que diz: os ossos do ofício. Eu fui lá. Cheguei na casa daquela mulher, irmãos, quando nós entramos na sala, havia um fedor naquela casa, um mau cheiro naquela casa. Já passou por isso? Aquele mau cheiro. Aí nós fomos para o quarto. Estava lá a senhora deitada na cama, uma senhora já idosa. Aí, irmãos, eu vou abrir meu coração para os irmãos, tá? Pô, me perdoem. Aí eu fiz aquele negócio ali, meia boca e tal, dei aquela enrolada ali e tal. Falei um versículo bíblico, orei por ela, tá bom, Deus abençoe e tal. Vamos embora. Irmãos, quando eu estou saindo da casa daquela mulher, que eu coloquei o pé fora da casa, eu escutei Deus falar comigo: volte e faça direito. Eu escutei Deus falar comigo: volte e faça direito. Eu voltei. Falei: dona, é o seguinte, deixa eu falar com a senhora. Olha, eu vim aqui dizer para a senhora que Jesus pode salvar a senhora dessa enfermidade hoje. Eu não sei se Ele vai fazer,
Mas eu quero dizer para a senhora agora que Jesus pode salvar a senhora do inferno hoje. Isso não depende de qualquer coisa. A senhora pode morrer hoje, salva ou perdida. A senhora quer aceitar Jesus? Desse jeito eu falei com a mulher. Ela falou, quero. Falei, deixa eu orar pela senhora. Aí eu orei por aquela mulher. E fui embora para a pizzaria, porque eu estava a fim de comer a pizza. Fui embora. Irmãos, no outro dia, 10 da manhã, a irmã me liga. Ela falou assim, pastor, eu queria falar com o senhor. Falei, a mulher foi curada. Ela falou, a minha vizinha acabou de morrer, pastor. Acabou de morrer. Já pensou se eu não volto? Já pensou se eu não fosse lá? No domingo à noite, cansado. Mais quebrado que arroz de terceira. Eu fui lá. Talvez a oportunidade de alguém ouvir falar de Jesus da sua boca será a última dela. Não perca a oportunidade. Abra sua boca com ousadia. Abra sua boca com coragem. Abra sua boca na dependência do Espírito Santo. E deixe Deus usar você. Porque no seu relacionamento há inúmeras pessoas que são alvos do amor de Deus. Estão envolvidas pelos pecados que cometeram, ainda não perdoados pelo sangue de Jesus, mas que podem ser transformadas pela graça, misericórdia e amor de Deus, levados por você para alcançar aquela pessoa. Abra sua boca, deixe-se ser usado por Deus. Você foi salvo por Jesus. Sobre você já não pesa mais o peso e a culpa do pecado. Mas talvez sobre o seu colega de trabalho, sim. Talvez sobre o seu colega de faculdade, sim. Talvez sobre o seu vizinho ainda também. Deixe que a graça de Deus, através de você, alcance o coração das outras pessoas. Essa é a missão que nós temos. Levar o bolo para o vizinho é maravilhoso. Fazer aquele bolo de milho, levar, compartilhar para o vizinho é maravilhoso. Quem tem roça aí, chegar da roça com uma bagageira do carro cheia de abóbora e sair distribuindo abóboras para os vizinhos é top demais. Quiabo, maxixe, piqui. Compartilhar Jesus é a melhor coisa. Ganhar Jesus é muito melhor do que ganhar uma abóbora. Receber Jesus no coração é muito melhor do que receber qualquer outra coisa. É o bem mais precioso. É o que de mais precioso você pode dar para alguém que você ama. É Jesus Cristo. Deixe-se ser usado por Ele, como instrumento dEle, como boca dEle, para alcançar os outros. Essa é a nossa missão, até que Ele venha. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Obrigado, Pai, porque o Senhor deu à Tua igreja, aos Seus discípulos, a missão mais preciosa, a missão mais impactante que qualquer pessoa neste mundo é capaz de fazer. Ser instrumento do Senhor para a salvação de vidas. Abençoa, Pai, o Teu povo aqui reunido. Que cada um de nós tenhamos nosso coração aquecido, nossas barreiras quebradas e nossa ousadia e coragem e dependência do Senhor despertadas para falar, para anunciar, para testemunhar àqueles que estão ao nosso redor da Tua graça, do Teu amor que transforma, do Teu sangue que perdoa os pecados, dos Teus braços que estão abertos para acolher a casa que tem lugar para mais um. Assim é o Senhor que nos ama e que nos quer para junto de Ti. Que a Tua graça possa operar em nós e naqueles que aqui estão, que porventura ainda não tenham entregue suas vidas ao Senhor Jesus. Que seus corações sejam abertos por essa graça, por esse poder espiritual que vem do Senhor, para que esse coração seja entregue a Jesus.
Faça, ó Deus, aquilo que tu queres. Opera em nós, por tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém.